Boa tarde, pessoal. Esse é mais um De Frente com Analista. Eu sou Igor Guedes, sou analista aqui do setor de tecnologia e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a dinâmica do terceiro TRI de 22, do resultado de Melius Cash 3. Então, o título do relatório foi Tentar entregar o máximo fazendo o mínimo. É, então, a gente acabou vendo um resultado pior do que as nossas estimativas e pior do que o consenso. A companhia, ela tem uma narrativa de crescimento, né, que a gente costuma chamar aqui no mercado de teses de growth, e a gente já esperava que o curto prazo da companhia iria vir pressionado. Nesses últimos trimestres, a gente tem visto aí EBITDAs, negativos e prejuízos, para a companhia, e não houve nesse trimestre uma reversão dessa lógica, apesar de que o management da companhia, né, informa que há uma perspectiva interna de conseguir entregar break-even, né, ou seja, um resultado operacional positivo em 2023, entre o primeiro trimestre de 23 e o segundo trimestre de 23. Porém, assim, dado os resultados que a gente viu nesse terceiro trimestre, a gente esperava ver melhoras, crescimentos acima do que a gente acabou vendo aqui, para que sustentassem essa perspectiva de break-even em 23. Então, os resultados, de certa forma, apesar de demonstrarem melhoras ano contra ano, não foi o suficiente para que a gente tivesse maior confiança de que a companhia iria entregar um break-even ano que vem. Então, acho que isso tem um pouco dessa ideia de tentar entregar o máximo fazendo o mínimo, né. Então o crescimento que a companhia entregou era o mínimo que se esperava, mas está longe ainda do ideal para que o break-even seja atingido ano que vem. Ah, Comentando um pouco mais sobre a dinâmica do relatório, a gente, viu aí um take rate abaixo das nossas estimativas, e isso acabou frustrando um pouco a nossa expectativa em relação à receita da vertical de shoppings no Brasil. Eh, então, dado que a gente tinha conversado antes com o management da empresa e que a gente tinha entendido que esse terceiro trimestre iria vir, com uma lógica de take rate e net take rate de forma a melhorar as margens da empresa, né, então priorização de margens, a gente acredita que é uma escolha entre priorizar margens e crescer GMV. Então, dado que o mercado de cashback ele é bastante competitivo, né, então tem diversas plataformas, PicPay, eh, Banco Inter, Nubank recentemente entrou também, então plataformas com bastante clientes, com robustez em relação à quantidade de usuários, elevada. A gente acredita que essa competição faz com que ou a empresa priorize GMV ou ela priorize margem através de take rates e net take rates maiores. Então a gente esperava uma desaceleração no GMV, em detrimento de um take rate um pouco, melhor, na busca por entrega de mais margens e, com isso, apontar a companhia em direção ao break-even no ano que vem. Só que essa lógica, ela foi vista, porém, numa intensidade muito menor do que a gente esperava, dado o grande caminho que se tem entre o resultado que a empresa vinha obtendo até o segundo trimestre e o break-even. Então a gente esperava que nesse terceiro trimestre, essa dinâmica seria mais intensa. Então a gente viu aí, um GMV, ao invés de desacelerando, a gente viu um GMV crescendo, 3% tri contra tri e 11% ano contra ano, uma entrega 10% acima das nossas expectativas. Porém, quando a gente olha aí o take rate, a gente ficou bastante decepcionado com o que a gente viu de take rate, né. O take rate chegou a 6,4%, o que dá aí, apenas 0,14 pontos percentuais de aumento tri contra tri e 0,21 pontos percentuais de aumento ano contra ano, versus a nossa estimativa de 8,5. Então, o número veio 2,1 pontos percentuais abaixo do que a gente esperava. Isso fez com que o impacto tivesse um impacto
bastante elevado aí no top line da empresa, principalmente do vertical ali de shoppings. Então a companhia reportou 60 milhões de reais aí na parte de vertical de shoppings nacional, que isso dá um crescimento de 7% tri contra tri e 52% ano contra ano. Então, se a gente olhar aí o crescimento ano contra ano, é bastante robusto, sim, 52% é alto. Mas a gente tem que lembrar que, como eu mencionei no início, teses de crescimento, teses de growth, empresas de tecnologia, é quase mandatório uma entrega robusta no ano contra ano, porque se você olhar o passado, 365 dias para a empresa já é muita coisa. Assim, a realidade da empresa um ano atrás é completamente diferente do que ela é hoje. Então, esse crescimento ele é quase mandatório para empresas de tecnologia. Eh, e olhando o tri contra tri, a gente esperava um crescimento mais robusto para que a gente visse o caminho mais ajeitado aí para a entrega de break-even no ano que vem. Então, o número da receita veio 17,2% abaixo do que a gente esperava e 13,5% abaixo do consenso. Então, foi pior que a gente, foi pior que o consenso. Se a gente olhar também ali a parte internacional da Picodi, a gente já sabia que ia ter dois impactos aí, principalmente em relação à troca da dinâmica da operação legada de cupons para a operação de cashback. A operação de cashback está sendo feita em 9 dos 44 países que a empresa opera fora do Brasil. Isso fez com que, novamente, assim, a empresa utilizou uma estratégia que ela vinha utilizando desde 2021, né, até aí mais ou menos início desse ano de 2022, na vertical de shoppings do Brasil, que é a priorização do GMV, certo? Então, assim, para você ter um GMV maior, você abaixa o take rate e abaixa sua comissão de net take rate também, a sua margem, para você crescer o GMV. Então, a gente, já que ela está mudando a operação dela de cupons de desconto, que é o que a gente chama de operação legada, para a operação de cashback, para que ela tenha mais adesão ao cashback e incremente o seu GMV, ela também despriorizou margem na vertical de shoppings internacional. Isso fez com que a receita do GMV, a receita vinda da operação internacional também decepcionasse um pouco. E outro fator que impactou foi o retorno das operações de países afetados pelo conflito no leste europeu, em relação ao trimestre passado, em relação ao segundo T, porém, com um volume de vendas abaixo do que a gente viu em 2021. Então, esses foram dois pontos que alteraram aí o resultado da companhia na vertical de shoppings internacional. Por outro lado, a vertical de serviços financeiros vem acima das nossas expectativas. Então, a gente teve aí, a gente agrega a receita da vertical de serviços financeiros em três vertentes, né? O interchange que vem tanto do cartão co-branded quanto agora do cartão próprio Melius, a receita do crédito rotativo que vem exclusivamente do cartão próprio Melius e a consolidação do resultado do Bankly nesse terceiro trimestre. Então, a companhia havia reportado no trimestre passado, no segundo T, apenas um mês da receita do Bankly, dentro ali da estrutura de incorporação dos resultados consolidados. E hoje a gente conseguiu ver aí os 3 meses do trimestre completo aí de resultado do Bankly, agregando aí a receita de serviços financeiros. E aí a gente tem algumas dinâmicas aqui que a gente gostaria de comentar, porque assim, é um pouco antes do release de resultados do terceiro tri, a gente soltou um relatório de prévia de médios, e pelas conversas que a gente teve com o management, a gente entendeu que o ritmo de concessão de crédito para o cartão próprio Melius iria ser abaixo do que a gente estava inicialmente pensando para a companhia. Então a gente fez uma revisão de premissas, a gente fez cortes aí de carteira de crédito, de número de cartões emitidos, o que acabou impactando também aí o TPV e, por consequência, a receita de interchange do cartão próprio e a receita de cartão de crédito, o crédito rotativo. Só que, assim, o que acabou acontecendo foi que a gente viu um aumento de acima de 500% em relação ao segundo TRI no número de emissões de cartões. Então, eu acho que 2 pontos aí. De fato, quando a companhia está iniciando o processo de carteira de crédito, é normal
a gente vê, números mais acelerados em termos de emissão de cartões e, de composição de carteira de crédito e aumento de TPV. Porém, a gente, pelas conversas que a gente teve com o management, a gente não acreditava que esse número ia chegar a 546%, que foi o que a companhia reportou. Então ela saiu de uma base de cartões de 6.000 cartões no segundo tri para 23,5 cartões, 23,5 mil cartões, o que significa aí um aumento acima de 500% tri contra tri. Que a gente imaginava uma quantidade de cartões emitidos para esse trimestre menor do que o que a companhia realizou, dado que as conversas que a companhia vinha tendo conosco e que o próprio tom do release, né, a parte escrita do release, comentava que eles estavam sendo mais conservadores na concessão de crédito, de maneira a aumentar apenas gradativamente o número de usuários que terão acesso ao crédito. O que a gente acabou vendo é que um percentual acima de 500% tri contra tri de número de cartões, a gente não acredita que isso seja uma curva tão conservadora quanto o próprio tom da parte escrita do release comenta. Então, o número está meio distoante ah, da parte escrita do release, né? Isso fez com que a gente também projetasse um TPV menor para esse tri do que o que a companhia reportou, né, a companhia chegou num número de 57,1 milhões em TPV de cartão próprio versus 10,6 milhões, que eram as nossas estimativas. Então ela entregou um TPV acima do que a gente estava projetando, o que também impactou aí as receitas de interchange e de crédito rotativo. O Bankly também, né, veio com uma dinâmica um pouco melhor do que a gente esperava. A gente acertou aí a quantidade de contratos, né, então a companhia saiu de 200 contratos no segundo tri de 22 para 208 nesse tri. Então, esse spread de 8 contratos veio exatamente em linha com as nossas estimativas, porém o ticket médio por contrato veio ligeiramente acima. Isso fez com que também a receita do Bankly fosse maior do que as nossas estimativas, né? A companhia reportou 20,8 milhões de receita para o Bankly versus 18,4 milhões em relação às nossas estimativas. Então, apesar de você ter ali uma receita de vertical de serviços financeiros maior, a vertical de shoppings, o que a gente esperava para a vertical de shoppings decepcionou tanto que esse incremento de receita em relação às nossas estimativas da vertical de serviços financeiros não foi o suficiente para compensar uma receita de vertical de shoppings abaixo das nossas estimativas e do consenso. Olhando para a dinâmica de despesas, a gente também viu aí um arrefecimento das despesas, principalmente ali nas despesas comerciais e marketing. A gente já esperava por isso, então a companhia vem realizando uma busca por eficiência operacional. Eu acho que essa parte do resultado não veio negativo, acho que ela conseguiu aí desacelerar um pouco a folha de pagamento, até um pouco acima do que a gente esperava, né, essa desaceleração. Então, o resultado, de fato, olhando para os custos, foi buscando um pouco mais de eficiência, o que na verdade aí acabou ajudando a companhia a entregar um EBITDA melhor do que entregar um EBITDA melhor no tri contra tri, porém, como a vertical de serviços financeiros impactou tanto a receita, a margem EBITDA acabou retraindo em relação ao que a gente esperava. Então, olhando para a margem EBITDA veio menos 41% versus menos 26% as nossas estimativas, uma estimativa, um resultado 14,22 pontos percentuais pior do que o que a gente esperava. Em relação à nossa visão e recomendação sobre o papel, a gente manteve aí a recomendação de compra, né, antes do relatório de resultados, né, quando a gente fez nosso relatório de prévias, a gente revisou as premissas, a gente realizou um corte de preço-alvo de 2,45 para 1,90. Então, a gente acredita que a dinâmica desse resultado, apesar de ser decepcionante em relação à vertical de shoppings, não retira toda aí a margem de segurança no papel que a gente vê, principalmente quando a companhia conseguir aumentar com um pouco mais de intensidade aí a parte de créditos, sendo mais segura do que está fazendo, né? Não tendo um discurso um pouco diferente da prática, né? Acelerando o crédito, porém com confiança no modelo de score de crédito,
a gente acredita que a companhia aí deve ter uma sinergia melhor entre a vertical de serviços financeiros e a vertical de shoppings, e a gente não acredita que essa sinergia esteja hoje precificada pelo mercado. Então a gente ainda acredita que há uma margem de segurança, por isso a recomendação de compra é um preço-alvo de R$ 1,90. Espero que vocês tenham gostado do relatório da análise. Esse foi mais um De Frente com o Analista. Para mais informações, acesse nossos relatórios no portal da Genial Analisa. Um abraço, até a próxima.